Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática na Telinha. Sou o professor Dejailton Miranda e no vídeo de hoje veremos posição relativa entre duas circunferências. Fique comigo até o final desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Posição relativa entre duas circunferências. As posições relativas entre duas circunferências dizem respeito ao posicionamento de uma circunferência em relação à outra na superfície plana. Existem 6 posições relativas para as circunferências. Vejamos. Circunferências tangentes. Existem 2 tipos de circunferências tangentes: circunferências tangentes internas e circunferências tangentes externas. Vejamos cada uma delas. Circunferências tangentes externas, quando possuem somente um ponto em comum e uma exterior à outra. Exemplo: nós temos essa circunferência de azul de centro O, temos a circunferência menor de ponto P, temos o raio da circunferência menor e o raio da circunferência maior. Perceba que essas duas circunferências são externas e elas se tocam em um único ponto. Aqui acontece o ponto de tangência. Temos a distância entre o ponto central da circunferência maior e o ponto central da circunferência menor. Essa distância vamos representar com T. A condição para que duas circunferências sejam tangentes externas é que a distância entre os centros das duas circunferências seja equivalente à soma das medidas do raio. Você pode visualizar isso aqui perfeitamente. Portanto, temos que a distância, a medida que vai do ponto central dessa circunferência maior até o ponto central dessa circunferência menor, é igual à soma das medidas de seus raios. Circunferências tangentes internas, quando possuem apenas um ponto em comum e uma esteja no interior da outra. Nós temos a circunferência maior, que está de azul, de ponto central O, e a circunferência menor, que está aqui de verde, de ponto central P. Essa circunferência de ponto central P está no interior da circunferência de ponto central O. Nesse ponto aqui, acontece o ponto de tangência. Como já falei, a circunferência verde está no interior da circunferência maior, portanto, trata-se de um caso de circunferências tangentes internas. A distância entre seus centros nós vamos representar com a letra D. A condição para que haja circunferências tangentes internas é que a distância entre os dois centros seja igual à diferença entre os dois raios. Portanto, a distância, que vai do ponto central da circunferência maior até o ponto central da circunferência menor, é igual à diferença entre seus raios. Circunferências secantes. Duas circunferências são consideradas secantes quando possuem 2 pontos em comum. Vejamos. Temos aqui as duas circunferências, essa de ponto central O, essa aqui de ponto central P, temos a medida de seus raios e você pode visualizar perfeitamente que essas circunferências elas se tocam em 2 pontos, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Quando duas circunferências se tocam em 2 pontos, nós dizemos que essas circunferências são secantes. A distância que vai do ponto central da circunferência maior até o ponto central da circunferência menor, nós vamos representar aqui com a letra D, e a condição para que duas circunferências sejam secantes é que a distância entre os centros das circunferências deve ser menor que a soma das medidas dos seus raios. Portanto, temos aqui a distância entre os centros das circunferências, ela deve ser maior que a diferença de seus raios e menor que a soma de seus raios. Circunferências externas. Duas circunferências são consideradas externas quando não possuem pontos em comum. Vejamos. Temos a circunferência maior de ponto central O, a medida do seu raio. Temos a circunferência menor de ponto central P, também a medida do seu raio. E você pode visualizar que essas duas circunferências não têm ponto em comum, elas não se tocam. Quando isso acontece, nós temos um caso de circunferências externas. A distância entre os centros dessas circunferências
nós vamos representar com a letra D, e a condição para que isso ocorra, para que ocorra circunferências externas, é que a distância entre os centros das circunferências deve ser maior que a soma das medidas de seus raios. Isso você pode visualizar também perfeitamente. Portanto, D, que é a distância, é maior que a soma da medida dos raios. Circunferências internas. Duas circunferências são consideradas internas quando não possuem pontos em comum e uma está localizada no interior da outra. Temos a circunferência de azul, o ponto central aqui, o ponto O, a circunferência menor de ponto central P. Perceba que a circunferência menor de ponto central P, ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência maior. Elas não se tocam em nenhum ponto. Quando isso acontece, nós temos um caso de circunferências internas. A distância entre os centros dessa circunferência vamos representar com D, e a condição para que esse tipo de circunferências aconteça é que a distância entre os seus centros deve ser menor que a diferença entre seus raios. Portanto, D, que é a distância entre os centros das circunferências, deve ser menor que a diferença de seus raios. Circunferências concêntricas. Duas circunferências são consideradas concêntricas quando possuem o centro em comum. Exemplo, temos aqui as duas circunferências, a circunferência maior, a circunferência menor, e você pode visualizar perfeitamente que o ponto central, tanto da circunferência menor quanto da maior, é o mesmo. Nesse caso, a distância entre os centros das circunferências é nulo, ou seja, igual a zero. Quando isso acontece, nós temos um caso de circunferências concêntricas. O ponto central é comum às duas circunferências. Obrigado a você que esteve comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, não esqueça de deixar o seu like e até a nossa próxima videoaula.